Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito que vem no Senhor. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito que vem no Senhor. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito que vem no Senhor. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito que vem no Senhor. Vendo e lendo fácil hebraico com CD, que você pode encontrar nas melhores lojas do ramo. Eu sou Moré Walter Alexander Hagadol, Walter Alexandre, e nós temos a intenção de ensinar o hebraico de maneira fácil. Nós mastigamos bem a gramática e colocamos à disposição do aluno. Se você pegar o volume 1, o Escrevendo e Lendo Fácil Hebraico com CD, você vai aprender e as primeiras letras do Aleph Beit, como ler e escrever. Vai ser alfabetizado. E esse livro gramatical, ele tem verdadeiramente a intenção de ensinar a gramática. Na página de número 6, nós temos a Torá. A Torá faz parte dos livros de Moisés, os 5 livros do Pentateuco. A Torá judaica realmente é tradicional. Normalmente se diz que Moisés escreveu a Torá, mas a gente pode notar muito bem em estudos teológicos que Esdras possivelmente terminou a narrativa de escrever a Torá e leu ela toda no tempo lá de Esdras com Neemias. Ali você vai ver Esdras lendo a Torá de forma inteira. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a capital espiritual de Judá. Ir é cidade, Ur deles, Shalom é paz, Jerusalém, a cidade deles é de paz. Foi Deus que escolheu o lugar de Sião para que Davi ali colocasse a capital espiritual do seu reino. Ali depois foi construído o primeiro templo, o templo de Salomão. Jerusalém, a cidade deles é de paz. O Aleph Beit. O alfabeto hebraico é composto por 22 consoantes, 4 variações e 5 letras finais, no moderno, com a leitura sendo feita da direita para a esquerda. Nós vamos ver na página de número 8 o Aleph Beit completo. Veja só, da direita para a esquerda. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Raf, Raf Sofit, Raf final, Lamed, Men Sofit, Nun Sofit, Samer, Ain, Pe, Fe Sofit, Sadik, Sad Sofit, Kof, Reish, Sin, Shin, Tav. Você pode praticar isso várias vezes que você vai decorar o Aleph Beit. Nós temos também as vogais. São 2 para cada um das nossas em português. Exemplo, o A, nós temos aí um símbolo parecendo um Tzinho e um tracinho. São sinais diacríticos ou sinais massoréticos.
Cada um desses sinais tem um nome. O do A, kemetz, o tracinho, patá. Para o E, serê, 3 pontinhos, segol. Para o I, um pontinho embaixo da letra, hirik, um ponto com yud, hirik yud. Para o O nós temos 3, um ponto em cima da letra, rolen, um ponto em cima da letra vav e a O também, rolen vav. Um Tzinho que parece com A, kemetz hatuf, sempre vai ser O, esse Tzinho que parece com A, e nós vamos identificá-lo com um dicionário. São poucas palavras que têm o O, como um T. O U, kibbutz, 3 pontinhos embaixo da letra, kibbutz. E um ponto dentro da letra vav é o shurik. Para cada uma dessas nós temos uma vogal aberta e uma fechada, longa e breve. Isso a gente vai ver com o tempo, mas o importante é você decorar o alfabete e as vogais, os sinais diacríticos. Página 9, as semivogais. Além das vogais, sinais diacríticos, nós temos alguns sinais também chamados semivogais. Ela é acompanhada com sheva. Sheva, ou sheva, ele tem um som de meio E, bem levinho. Então ficaria um sheva com patá. O nome disso é hatef patá, ea, ea. Por exemplo, Ari, que é leão, ele recebe um hatef patá, um sheva com o patá. Então fica Ari. O som do E é tão rápido que a gente lê Ari. O Ani, que é eu sou, tem também um hatef patá, é Ani, mas o E é tão rápido que a gente não escuta. Então fica Ani, eu sou, Ani. Ani Raban, eu sou o filho. Nós temos, no caso do E, o hatef segol, pode ver que Elohim, nós encontramos um hatef segol, Elohim. O E do Sheva, o Sheva, é tão rápido que a gente escuta pouco. Elohim. Nós temos também o hatef kemetz, EO. Nunca é EA, sempre EO. O hatef kemetz, sempre EO. Na palavra doença, nós temos choli, e esse hatef kemetz, o E é bem rápido, né? EO. Então, nunca esse hatef vai ser A, sempre E. Pronomes pessoais. Em hebraico, mlat guf. Pronomes pessoais, mlat guf. Ani, eu sou. Atá, tu és para masculino. At, tu és para feminino. Hu, ele é. Ri, ela é. Anarno, nós somos. Atem, vós sois. Aten, vós sois para feminino, e atem, vós sois para masculino. Hem, eles são. Hen, elas são. Um exemplo. Ani talmid, eu sou aluno. Página de número 10. Pronomes pessoais, exemplos. Ata haish, tu és um homem. Hu hameler, ele é o rei. Hen banot, elas são filhas. Aten nashim, vós sois mulheres. Ananu talmidim, nós somos alunos. Veja a figura embaixo, as crianças gritando, falando com alegria. Anarnu talmidim, nós somos alunos. Essa é a página de número 11. Nós temos um exemplo de uma família feliz, todos de óculos aí, falando em hebraico. Erev tov, anarnu mishpachat kohen. Repetindo. Erev tov, anarnu mishpachat kohen. Boa tarde. Erev tov é boa tarde.
E Anarnu Mishpahat Kohen, nós somos a família Kohen. O pronome pessoal, Anarnu, nós somos. Pronomes demonstrativos, página de número 13. Os pronomes demonstrativos seguem a regra do gênero e número, masculino e feminino, singular e plural, como nós vamos ver aí no livro. Masculino é constituído da palavra da letra Zain com um segol e a letra Rei. Então fica Zé, Zé, este é. Em feminino, Zot, Zot, esta é. Para o plural, ela, estes são, ela, estes são. Um exemplo, Zerayom, este é o dia. Zerayom, este é o dia. Exemplos de pronomes demonstrativos. Zegamel, Zegamel, este é um camelo. Zoti Hapuach, Zoti Hapuach, esta é uma maçã. Eler Hamenorot, Eler Hamenorot, estes são candelabros. Nos pronomes demonstrativos nós temos aquele, aquela, aqueles, aquelas. Nós vamos usar aí, para definir aquele, nós vamos usar o hu, aquele é. Hu, aquele é. Seria um pronome pessoal ele, mas de acordo com o contexto, nós podemos traduzir aquele é. Hu hakesevi, aquele é o cordeiro. Aquela é ri, ri, ri hama, aquela é a serva. Ri hama, aquela é a serva. Aqueles são Remá, Remá, Remá ha-talmidim, aqueles são os alunos. Aquelas são Rená, Rená ha-talmidot, aquelas são as alunas. Na página 16 nós estamos observando aí no livro duas meninas e elas estão falando, trocando um diálogo aí com o leitor. A maior, Ri achoti Sara, esta é minha irmã Sara. A menor, Ani Sara Kohen, eu sou Sara Kohen. Repetindo, a maior fala, Ri achoti Sara, esta é minha irmã Sara. A menor, Ani Sara Kohen, eu sou Sara Kohen, sobrenome. Artigo definido. No livro anterior, no volume 1, nós vimos o artigo definido o a, os, as. Agora nós vamos ver com detalhes, um pouco mais de gramática. O artigo definido para singular e plural, masculino e feminino é o mesmo. A letra rei, com o a embaixo, patar, e um dagesh do lado esquerdo. Então fica rei com um patar, fica ha, um pouco gutural, não tão arranhado, ha, mas ha. Alguns até chegam a não ler, eles leem até a, porque o rei é tão fraco, guturalmente falando, que muitos até não leem, eles falam Elohim de vez Elohim. Só que o sefaradita costuma utilizar um pouco de gutural. Sefaradita seria o som do judeu hoje de Israel. Então ficaria o exemplo Raben, o filho, Raben. Nós vemos que na gramática, antes das letras rei, het e ain, com vogais mistas, nós temos o artigo definido ganhando um segol, então fica re. Antes das letras rei, het, ele não leva o dagesh. O dagesh some, esse pontinho some, então fica somente ra. E diante de aleph, ai e reish, quando ela fotônica, a primeira sílaba mais forte, ele ganha um kametz, fica ra, mas com kametz. Exemplos de artigo definido. Tove ha roe,
Tov ha-roe. Tov é bom, ha é o artigo, o está antes de um reish, e nós temos então a fala em hebraico, Tov ha-roe. Tov ha-roe, o bom pastor. Nós temos Ha-teva Noar, a arca de Noé. Ha-teva Noar, a arca de Noé. Ha-shamaim, os céus. Todos eles estão com artigo definido. Se não tivesse o artigo, ficaria assim, um bom pastor, uma arca, os céus seria céus, né? Mas como está com artigo, define o sujeito ou o objeto. Na página 19 do nosso livro de gramática, nós encontramos o vav conjuntivo. O vav conjuntivo é traduzido por e. Em hebraico não tem pontuações como em português, ponto e vírgula, vírgula, ponto final. Então é utilizado muito o v, que é e. Muitas vezes nós vamos encontrar numa frase longa o v, vav conjuntivo. Ele forma um conjunto de palavras na frase. Por exemplo, Abba veima, pai e mãe. Abba veima, pai e mãe. Na gramática do vav, nós temos algumas formas de pontuação. Por exemplo, vá, o vav mais o kametz, ele é colocado diante de uma sílaba tônica, quando a primeira sílaba for mais forte. Nós temos o vá com patá, vé com segol e vá com kametz diante de vogais compostas. As vogais compostas são as mistas. Então, sai o shevá e permanece a vogal da vogal composta, da mista. Vá, vé e vá. Ele passa a ser u diante de labiais e de sheva vocálicos, como labiais como o pei, o beit, men e vav também. Então ele se torna u. Vi, diante de um yud com sheva. Nunca dois shevas podem começar uma palavra. Então ele engole o shva e vira um hirik, passa a ser vi. E vê, diante de artigo definido, ele passa a ser vê, também diante de artigo definido. Vav conjuntivo, exemplos. Ishi veisha, um homem e uma mulher. Yeled veyalda, um menino e uma menina. Kelev vechatul, um cachorro e um gato. Bayon ulbalayla, no dia e na noite. Vav consecutivo. O vav consecutivo é composto de um vav com um patá. Se lê vá. A tradução e. Ele recebe esse nome vav consecutivo porque ele torna o verbo do futuro em passado. Toda vez que encontrarmos um texto com vav consecutivo, normalmente diante do verbo, ele torna o verbo a tradução de futuro em passado. O exemplo, vaiomer, e ele disse, não ele dirá como está o verbo aí no futuro, mas e ele disse, vaiomer. Preposições inseparáveis. As preposições inseparáveis, elas são grudadas na palavra que segue, da direita para a esquerda. Nós temos chamado bekele, a letra bet com shva, a letra kaf com shva e a letra lamed com shva. Bekele seria uma forma de decorar. O B é normalmente traduzido como em, como por ou com. Por exemplo, no início de uma Torá nós temos Bereshit, Bereshit ou Breshit, em princípio. O B que ele está ali, B
significa em princípio. Nas Bíblias traduzidas em português, eles colocam no princípio, mas seria uma melhor tradução em princípio. O exemplo aí, bevakashá, por favor, pode ser em, por ou com. No que nós temos que davar, conforme a palavra, como a palavra. No ler, o exemplo, nós temos lekol, para uma voz, para uma voz. Beshalom, em paz. Beshalom, em paz. Todas as vezes que nós tivermos o B do Bekele seguido na frente de um artigo, o artigo seguindo o Bekele, o hebraico, a gramática não aceita. Então nós vamos ter que eliminar o artigo definido e a vogal do artigo entra debaixo da preposição inseparável, como nós temos um exemplo a seguir. Preposição inseparável ou preposições inseparáveis. Exemplo: se eu quero falar uma casa, eu falo bait. A palavra bait solta significa uma casa. Na frase, normalmente ela vira beit. Beit, a casa de alguém. Ela entra numa gramática que nós vamos ver mais para frente. Mas se eu quero falar a casa, habait, a casa. Mas se eu quiser falar na casa, entra o bekele, só que ele não aceita o artigo. Então veja só, do bekele morre o shva, morre o artigo, a vogal patá entra debaixo do beit e nós temos uma formação em mais a, então fica na, babait, na casa, babait, na casa. Isso você pode fazer com qualquer uma das preposições inseparáveis, be, que, le, sempre vai ficar assim. Olha o exemplo do que morre o artigo, entra o patar embaixo do que, morre o sheva, e nós temos o resultado kaberit, conforme a aliança, conforme a aliança. Sufixos pronominais. Os sufixos pronominais são partículas dos pronomes pessoais, pedacinhos do ani, pedacinhos do atá, que nós colocamos no final da palavra, para dar uma ideia de posse, meu, minha, teu, tua. Esses sufixos podem ser fixados às preposições também, em substantivos e verbos. Nós temos um exemplo para meu, minha, o i, hirik yud. Para teu, tua, erra. Para teu, tua feminino, Para seu, sua, pertencente a uma pessoa, o. Veja que ele é possessivo. Meu, minha, teu, tua masculino, teu, tua feminino. Se você ler toda a sequência do quadro, você vai ter todos os sufixos pronominais. Um exemplo: mão, yad, mão. Minha mão, yadi, minha mão. Assim nós conseguiremos colocar posse em objetos, em sujeitos e tudo mais. Por exemplo, bait, casa, beiti, minha casa, shalom, paz, shalomecha, tua paz, shalomer, tua paz no feminino. Por exemplo, eu quero falar como vai a tua paz, como vai você. Se for para um homem, Mashalomecha, como vai você? Mashalomer, como vai você, mulher? Veja que é possessivo. Sufixos pronominais para substantivos, sufixos utilizados em substantivos no plural. Se você olhar a tabela aí, você vai ver que é um pouco diferente do sufixo pronominal no singular. É só acompanhar a tabela. Todo sufixo pronominal é possessivo, meu, minha, e no caso de plural, meus, minhas, teus, tuas. Isso
é afixado no final de uma palavra, gruda no final da palavra. Exemplo dos dois cavalos aí. Rine, eis, Rine Hassuseino, eis os nossos cavalos. Rine Hassuseino, eis os nossos cavalos. As guturais são 5 guturais. Elas têm que ser decoradas porque a gramática vai verdadeiramente depender muito das guturais para a formação de um livro gramatical, por exemplo. Elas são Aleph, Ain, Het, Rei e às vezes Ureishi. Aleph, Ain, Het, Rei e às vezes Ureishi. Nós temos também, entre as 22 consoantes, a divisão dessas consoantes em categorias: as labiais, as dentais, guturais, palatais e linguais. Veja cada uma delas no livro. As labiais, Pei, Beit, Men e Vav. As dentais, Sad, Sin, Shin, o Samer e o Zain. As guturais, Rei, Het, Ain, Aleph e Reish. As palatais, Kof, Kaf, Gimel e Yud. As linguais, Tet, Tav, Dalet, Nun e Lamed. Veja os exemplos. As guturais não podem ser duplicadas em uma palavra. Nós temos aí a palavra Shaddad, que temos 2 Dalets. Eles juntos, contraídos, com um dagesh dentro, vira Shaddai. Isso nós podemos ter em algumas palavras. Mas se fosse gutural, não poderia ocorrer isso. Elas estão na categoria dos verbos fracos. Todas as vezes que nós temos um verbo fraco, como banot, edificar, construir, ou hagot, meditar, o verbo que tem gutural, ele tem uma tabelinha para... Futuramente nós vamos ver, mas eles têm uma tabelinha própria para uma declinação. Tem preferência por vogal A e também o sheva simples e o composto. Há uma tendência da gutural receber vogal A e um sheva simples, um sheva e um sheva composto que nós vimos em lição anterior. Na página 27 nós encontramos no livro o plural no dual. O plural no dual ocorre muito no hebraico. Em português nós não temos um plural chamado dual. É próprio do hebraico. Ele tem a terminação aim. Aim. Exemplo, Hashamayim. A tônica sempre vai ser no A. Hashamayim, os céus. Exemplos, Shefataim, lábios. Panim, que seriam faces. Maim, águas. No caso de faces, nós transformamos em panaim, faces. Na página 28 encontramos a preposição min. Men, um hirik e um num final. Min. Min é de, é possessivo. Agrupados na palavra, o min vira mi, com um dagesh, quer dizer, um pontinho que vai na primeira letra que segue a preposição. Exemplo, mi debar, de um deserto, de um deserto. Diante de guturais, veja só que as guturais são importantes decorar, Aleph, Ai, Het, Rei e Reish, às vezes. Diante das guturais, ela vira meishi, de um homem, meishi. Diante do artigo, ela vira min, com um tracinho do lado. Esse tracinho, ele é possessivo, é o makef, o nome desse traço. Então vira min, makef, Hair, min, Hair, da cidade. O ir é cidade, Ra é a e min é de mais a, da. Min, Hair, da cidade. Diante da letra Yud, com Shva, ela vira mi.
Yehudá vira Mihudá. Mihudá. Yehudá vira Mihudá. De Judá. De Judá. Preposição mini, exemplo. Olha o bonequinho aí, o mocinho, o senhor, né? Ele vai falar algo em hebraico. Ani Israel. Ani Israel. Eu sou de Israel. Ani Israel. Deve ser Yosef, um homem chamado Yosef. Ele repete. Ani Israel. Eu sou de Israel. Página 30, gênero e número, masculino, feminino, singular e plural. Vemos na figura um singular, samer, um shuriken, um samer, SUS, sus, cavalo. Para transformar esta palavra masculina em feminina, é só colocar a desinência final a, sussá, égua. Se eu quiser transformar em plural masculino, o final im, sussim. Se eu quiser transformar em plural feminino, a desinência ot, fica sussote. Sus, cavalo, sussá, égua, sussim, cavalos, sussote, éguas. O exemplo, par, boi, pará, vaca, parim, bois, parote, vacas. Par, pará, parim, parote. Meler, rei, Malká, rainha, Melahim, reis, Malkote, rainhas. Como nós vimos anteriormente, o makef é um tracinho em cima, ele dá posse. Por exemplo, a palavra bait, casa. Ela na frase ela tem que virar beit, casa de alguém, ela é possessiva. Então, ela é possuída no caso. Então, bait vira beit. Nós temos que pôr um tracinho do lado para dizer que é beit, casa de. Então, o makef, ele tem como tradução de, do, é possessivo. Por exemplo, Beit Lehem. Lehem é pão e Beit casa. Beit Lehem, casa de pão. Atualmente, essa cidade é chamada de Belém. Veja que pega o B, o L, o E e o M, Belém. Mas a palavra inteira significa, ou tem como leitura, Beit Lehem, casa de pão. Belém é a redução de Beit Lehem, a cidade de Davi, a capital, onde Davi nasceu e onde Yeshua HaMashiach também nasceu, Beit Lehem, casa de pão. Yeshua saiu dizendo que ele é o Lechem Echai, ele é o pão vivo, porque em Beit Lehem se fazia muito pão para distribuição em Israel. Pronomes interrogativos. Mi, quem é? Miatá, quem é você? Ma, quem é, qual é? Mahashá, que horas são? Ma, muitas vezes usado para coisas, e mi, para pessoas. Ani Moshe, a pergunta era, Miatá, quem é você? E o bonequinho responde, Ani Moshe, eu sou Moisés. O pronome relativo, Asher, que, quem, qual. Eler Hadevarim Asher Deber David. Essas são as palavras que Davi falou. Eler Hadevarim Asher Deber David. Sílabas, página de número 33. A divisão de sílabas em hebraico ocorre de uma maneira bem simples. Sempre teremos uma consoante e uma vogal cheia. O número de sílabas é igual ao número de vogais cheias que existe em uma palavra. As vogais mistas ou um sheva podem estar em uma sílaba, porém sempre acompanhadas das vogais cheias. Então, para melhor entendimento, a sílaba ela é contada pelo número de vogais cheias, aquelas 11 vogais que nós vimos no início do livro. Então, nós vamos ver um exemplo. A palavra Av. Av é pai. Ela é constituída do Aleph,
um patá, que é a vogal cheia, e um veit, que é uma outra consoante. Quantas vogais tem nesta palavra? Só uma vogal cheia. Então é monossílaba, somente uma sílaba. Exemplos de vogais de separação de sílabas e vogais cheias e semovogais. Nós temos na página 34, devarim. Devarim, veja que é um traço separando as duas sílabas. Quantas vogais cheias nós temos? Somente o kametis e o hirik yud. Então o shiva não vai ser contado. Apesar de ser um meio e, não pode ser contado. Primeira sílaba, deva. Segunda sílaba, rim. Devarim. É assim que se lê em hebraico, contando as sílabas pelo número de vogais cheias. Devarim, duas vogais cheias, portanto, duas sílabas. Veja embaixo. Perot. Perot. Uma sílaba é composta do pei com o tsere, e a segunda sílaba do reishi, o rolen vave, com o tav. Perot. Duas sílabas. Página 35, os numerais. Os números de 1 a 10 têm forma masculina, feminina e também uma forma para construto e uma forma para absoluto. Então, para você decorar os números de 1 a 10, você tem que decorar 4 tabelas. Ela vai masculina, feminina, construto, que é possessivo, e absoluto, né, que é senhorio da situação. Então são 4 tabelas. Mas para facilitar, nós temos a contagem igual em português, de 1 a 10, 1, 2, 3, 4 como exemplos. Mas normalmente, para se contar de 1 a 10 em hebraico, tem que decorar 4 tabelas. Nos substantivos, os números devem ser escritos depois, concordando com o gênero. Então, no substantivo, o número é escrito depois, concordando com o gênero, se é masculino ou feminino, singular ou plural, não é? Ishi ahad. Ishi seria o sujeito. Ahad é o número. Ishi ahad, um homem. Isha ahati. Isha ahat, uma mulher. Nós vemos aqui que o gênero acompanha, tá vendo? Quando é masculino, ahad, quando é feminino, ahat. Numerais exemplos. Arba agivaniot, 4 tomates. Stei eladat, 2 meninas. Shnei anashim, 2 homens. Os numerais masculino e feminino. Os numerais masculino e feminino. Nós temos uma coluna masculina e uma coluna feminina de 1 a 10. Masculina e feminina de 1 a 10. Se você já sabe ler e escrever em hebraico, você é capaz de já ler. Eu vou ler só a coluna masculina. Erad, Shnaim, Shelosha, Arba'a, Hamisha, Shisha, Sheva, Shemona, Tesha, Asara. Na página 38 nós temos a sequência dos numerais e também os ordinais. Eu vou ler os ordinais. Rishon, Sheni, segundo. Shelishi, terceiro. Revi'i, Hamishi, Shishi, Shivii, Shimini, Teshi, Asiri. Nós temos um peixinho aí e tem um exemplo. Yom Hamishi. Yom é dia, Hamishi é quinto. Yom Hamishi, quinto dia, o nosso Senhor criou o peixe. Na página 39 nós temos um relógio e você pode observar que os números são as letras do Aleph Beit. Aleph Beit Gimel Dalet 1, 2, 3, 4, 5. É assim que se forma um numeral bíblico. Hoje no moderno eles até usam números como em português, mas ainda fica uma tradição. Que horas são? Mahashá.
Mahashá, que oração? Relógio é Shaon. Shaon é relógio. Olha a frase de baixo. Hashá, Hamesh, Vahetzi. São 5:30. Dia e noite, página de número 40. Beizo Shah Magishim Aruhat Boker. Beizo Shah Magishim Aruhat Boker. Em que horas serve o café da manhã? Vamos falar Boker Tov, bom dia. Erev Tov, boa tarde. Laila Tov, boa noite. Erev Tov pode ser usado à noite, mas à noite para se encontrar. Para dormir tem que ser Laila Tov. Boker Tov, Erev Tov, Laila Tov. Verbo. Hoje o verbo, no moderno, se utiliza muita gramática do verbo bíblico. O verbo é a parte mais difícil que nós encontramos na gramática de hebraico. Nesse livro nós vamos ver a introdução ao verbo e havendo a necessidade de uma sequência. O que é um verbo? Toda ação de um sujeito é um verbo, né? Em uma frase. Toda ação de um sujeito precisa verdadeiramente de um verbo. Então, na língua hebraica ou em qualquer língua do mundo, nós temos a qualificação dessa ação como um verbo. E esse verbo ele tem que ser conjugado ou flexionado. É muito difícil entender no hebraico bíblico qual é a flexão ou a ação do verbo. Mas nós vamos devagarzinho e nós vamos ver passo a passo o verbo, tanto do moderno quanto bíblico. Aí na página de número 41 nós temos a frase, leia comigo, Ani irotse rak café. Ani irotse rak café. Eu quero somente café, dizendo o homem aí, rotse, café no moderno. Seria eu quero, né? No moderno. Rotse no moderno, é um verbo no moderno. Verbo no moderno. Na língua hebraica de hoje, lá em Israel, ou em todo o mundo, o verbo foi retirado do bíblico. Só que havia muita complicação no verbo bíblico. Então eles fizeram, no caso do presente, algo mais regular. Por exemplo, para eu, tu, ele, no masculino, fica, no caso de sentar, Yoshev. Ani Yoshev, Ata Yoshev, Hu Yoshev. Veja que é regular. Eu sento, tu sentas, ele senta. Mas em hebraico fica tudo Yoshev. Para eu, tu, ela, fica Yoshevet. Ani Yoshevet, At Yoshevet, Ri Yoshevet. Eu sento, tu sentas, ela senta. No caso do plural masculino, nós, vós, eles, Yoshvim, Anarnu Yoshvim, Atem Yoshvim, Reme Yoshvim. Nós sentamos, vós sentais e eles sentam. Mas no caso de hebraico, tudo Yoshvim. No caso de plural feminino, Yoshvot. Anar Yoshvot, Aten Yoshvot e Ren Yoshvat. Yoshev, Yoshevet, Yoshevim, Yoshevot. Veja na frase masculina. Ani Yoshev al yad David. Eu sento ao lado de Davi. Ani Yoshev al yad Davi. No caso da frase feminina fica assim, Anarnu Yoshevot al yad David. Nós sentamos ao lado de Davi. Anarnu Yoshevot al yad David. Verbos no moderno, presente masculino e feminino. Pealim Rove. Verbos no presente. Pealim Rove. Lomed, lomedti, lomedim, lomedot. Lomed, lomedti, lomedim, lomedot. Amar. Ohev, ohevet, ohevim, ohevot. Escrever.
kotev, kotevit, kotivim, kotivot. Comer. Ochel, ochelet, ochelim, ochelot. Ochel, ochelet, ochlim, ochlot. Página 44, exemplos do verbo no moderno. Pealin rové. Ani ohevet ata. Eu gosto de você. Veja que é uma menina falando, então o verbo tem que ser no feminino. Ani ohevet ata. Agora o de baixo. Ani baal lebait. É uma menina falando, eu vou para casa. Ananu tzmeim, nós estamos com sede. São dois falando, o verbo vai estar sempre no masculino. Quando tiverem duas pessoas no caso feminino e masculino, o verbo sempre vai estar no masculino. Ananu tzmeim, nós estamos com sede. Verbo bíblico. O verbo bíblico, diferente do moderno, não possui em sua declinação a ideia do tempo presente, passado, do futuro. O bíblico, a ideia é de ação, ou completa ou continuada. Se a ação for completa, ele normalmente vai ser traduzido em português como passado, já foi completa. Se a ação for continuada, é presente e futuro a tradução desse verbo. Só que preste muita atenção. Você não pode dizer que o verbo bíblico está no passado, no presente ou no futuro. Ele está completa a ação ou está incompleta. O rei Davi mandou alguém levar a carta. Se o mensageiro já chegou, o verbo, quando foi escrito o texto, está no completo. Se a ação, quando o texto foi escrito, está continuada, quer dizer, o mensageiro não chegou ainda ao seu destino, o verbo está no incompleto. Então, em hebraico bíblico, a ação é completa, chamada de perfeito, ou incompleta, chamada de imperfeito. Veja só, David Malach Bisrael, Davi reinou Israel. Se Davi, no tempo que foi escrita essa frase, estava reinando ainda, o verbo estará no incompleto. Agora, se quando foi escrita essa frase, Davi Malach Bisrael, Davi já havia completado o seu reino, o verbo vai estar no completo, traduzido como passado em português. Página de número 46, nós temos a continuação do verbo bíblico. Todo verbo bíblico, todo verbo em hebraico, ele só tem 3 consoantes. Toda vez que você pegar uma raiz de um verbo em hebraico, só tem 3 consoantes. Pode estar uma palavra muito grande, você vai ter que achar as 3 consoantes para poder achar a raiz do verbo para encontrá-lo no dicionário. Então, todas as vezes que nós formos encontrar um verbo, nós temos que localizar as 3 consoantes que formam a raiz do verbo para localizar esse verbo em dicionário. Exemplo: chamar, ele guardou. Karat, ele cortou. Lavash, ele vestiu. Pakad, ele visitou. Sempre no dicionário nós encontraremos a raiz do verbo, nunca ele conjugado, mas ele sempre em raiz. A raiz do verbo sempre estará a sua tradução na terceira pessoa do singular do completo. Ele fez alguma coisa, sempre do completo, sempre no caso aí do passado. Chamar, ele guardou. Veja que estará sempre na terceira pessoa do singular do completo, a raiz do verbo. Na página 47 nós vemos, estamos aqui notando, e você pode acompanhar em seu livro, um exemplo. Veja só. Natan et Hassus laishi. Natan et Hassus laishi. Ele presenteou. Natan é o verbo. Em sua raiz, ele estará sempre na terceira pessoa do singular. Ele, do completo. Ele realizou alguma coisa.
E se presentear Natã, ele presenteou o cavalo para o homem. Natã et Hassus laishi. Então a raiz do verbo Natã no dicionário vai estar ele presenteou. Grave bem isso. Terceira pessoa masculina do singular do completo. Na página 48 temos a continuação do incompleto ou imperfeito. Incompleto, a tradução sempre é presente e futuro, dependendo do contexto do texto bíblico, contexto do texto. Nós temos aí uma frase que dá para a gente entender bem isso. Emes shlu et haam. Emes shlu et haam. Eles governarão o povo. Emishlu é o verbo já conjugado. Nós vamos achar a raiz machal. São 3 consoantes. Machal. Sempre na raiz nós teremos 3 consoantes e 2 vogais. A primeira um câmits, a segunda um patá, ou se tiver gutural e na raiz vai ser câmits, câmits. Sempre a. Machal é a raiz. Emishlu é a conjugação do eles. Machal é governar, então fica eles governarão. Está no futuro, porque é um verbo com ação incompleta, está sendo realizada. Em verbos bíblicos nós temos uma coisa muito interessante. Existem 5 formas e 7 ações para se declinar um verbo. É uma parte muito complexa, mas dá para a gente já ter uma introdução. Posteriormente, um outro livro gramatical mais bem colocado, em papel, e você analisando direitinho, você vai entender muito melhor. Aqui, o objetivo do livro é te mastigar a gramática. São 5 formas e 7 ações. As 5 formas do completo, tradução no passado. Incompleto, tradução presente e futuro. Imperativo, tradução imperativa, de ordem, matatu, ordenança. Infinitivo, uma tradução infinitiva, amar, dizer e assim vai. E no particípio, que é a tradução aquele que ama, aquela que ama, por exemplo. Ação, nós temos 7 ações, só tem isso em hebraico, em português não tem. A primeira ação de um verbo é chamada kal, uma ação simples, ele realiza, ele fez, sempre no passado. Nifal, ação passiva, ele foi feito. Piel, ação intensiva ativa, ele constrói. Pual, ação intensiva passiva, ele foi construído. Hitpael, ação em si, uma reflexiva, ele se fez. Rifil, uma ação ordenada ativa, ele mandou fazer. E Rofal, uma ação recebida, passiva, ele recebeu ordem para fazer. As 7 ações de um verbo têm que ser decoradas para que possa haver uma melhor tradução do texto. Grave, Kal é uma ação ativa, Nifal é passiva, Piel é ativa intensiva, Pual é passiva intensiva, Hitpael ele faz em si, Rifil ele manda fazer, ativa, e Rofal ele recebe uma ordem para fazer. Todas as vezes que formos traduzir um verbo bíblico, nós temos que ter essa ideia. Qual é a forma? Completa ou incompleta? Imperativo, infinitivo ou particípio? Qual a ação? Kal, Nifal, Piel, Pual, Hitpael, Rifil ou Rofal? Em um próximo livro, nós vamos lançar as tabelas para a melhor tradução de um verbo. Nesse aqui, nós queremos apenas explicar para você que tem essas maneiras de verbo. Para se traduzir um verbo, precisa entender as formas e as ações de um verbo. Só em hebraico nós encontramos isso. E nós vamos ler no livro O Hino Nacional de Israel
Hatikvah, a tradução A Esperança, e nós vamos ouvir esse hino. Que esse livro sirva para você como um livro base para que você aumente seu conhecimento em hebraico. E futuramente, eu creio que você estará lendo, escrevendo e falando fácil hebraico. E no futuro, você poderá dizer: eu comecei com um livro básico e estou hoje aperfeiçoado com outros livros. Boa sorte. Baruch Haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Haba Beshem Adonai, bendito que vem no Senhor. Baruch Beshem Adonai, bendito que vem no Senhor. Baruch Haba Beshem Adonai, bendito que vem no Senhor. Baruch Haba Beshem